fortes chuvas, alagamentos, esgoto voltando pelo ralo, calçamento danificado. Frente a tudo a isso, preparamos uma matéria exclusiva. Copasa nega esclarecimentos. Mackenzie continua a obra que não tem agradado ninguém. Esse é o dilema do município de Divino, que sofre com descaso. A última chuva que ocorreu no dia 28 de dezembro de 2021, em Divino, alertou para inúmeros problemas que nós divinenses estamos enfrentando devido à negligência de algumas autoridades e também com a falta de bom senso da própria população que insiste em ferir o código de postura do município. A chuva do dia 28 fez com que várias ruas da cidade ficassem alagadas, o esgoto retornasse em algumas residências e o que mais preocupa a população é que antes da obra executada pela Mackenzie, empresa contratada pela Copasa, isso não acontecia, como relata Soninha, moradora da rua João Ferreira Rocha, que passou maus bocados com o esgoto que retornou pelo vaso e ralo do banheiro de sua residência. Estamos aqui na rua João Ferreira Rocha, né, onde aconteceu na última chuva, né, do dia 28 de dezembro, o esgoto aqui desse banheiro que está aqui logo atrás da gente, retornou no vaso e no ralo sanitário aqui da casa da Soninha. Soninha, que está indignada com isso, vai falar para a gente se isso vem acontecendo frequentemente. Primeiramente, boa tarde, Soninha. Boa tarde, Antenor. Soninha, conta pra gente o que aconteceu nessa última chuva aqui na sua casa. Então, eu estou indignada, porque há 10 anos que eu moro nessa casa e nunca aconteceu. Muita água voltou, cara, um cheiro muito forte. E assim, eu tenho uma idosa de 93 anos. O que me veio na cabeça na hora? Minha casa vai encher de água. E eu estou passada com isso. Eu não sei o que acontece, se é obra da Copasa, o que é. Na minha cabeça, eu creio que é, porque há tanto tempo que eu moro, nunca aconteceu. E passou essa empresa aqui, logo em seguida começou as chuvas, e já vem dando esse mau cheiro. E agora, nessa última chuva, a minha casa encheu de água. Eu estou passada com isso. Fora que a gente vem pagando uma taxa de esgoto muito cara, sendo que nem existe esse esgoto, que eu creio que nem ligado à rede foi. Eu estou até com a conta em mãos aqui. A minha conta desse mês veio R$ 338,63, cobrando uma taxa de R$ 141,04. Que taxa é essa? Será que existe essa taxa? Então, eu venho falar aqui, porque isso para a gente é uma coisa muito triste, porque assim, aqui em Divino, ninguém ganha dinheiro para estar pagando uma taxa absurda dessa, né, Antenor? Verdade, Soninha, e a gente então pede aí às autoridades que possam interceder por esses moradores, né? A gente está com a conta aqui na mão, ó, uma conta no valor de R$ 338, a gente vai colocar na tela para vocês acompanharem, e o esgoto aqui, ó, dinâmico com coleta, R$ 141,04, né? Isso é um absurdo, e pagar um valor tão alto como esse para sofrer igual ela sofreu aí na última chuva, né, forte chuva que teve em Divina, aí o esgoto retornou, que encheu a casa dela aí de esgoto. Não foi isso, Soninha? Isso aconteceu. E, na verdade, que agora vai me deixar... Eu estou insegura, porque está marcando chuva, eu já estou com o coração na mão, né? Porque se entraram na minha casa, o que eu vou fazer? Todo mundo sabe que eu trabalho com comida, sabe? Uma área que tem que ser uma área limpa. Eu não vou aceitar isso. Não posso aceitar, infelizmente. Obrigado, Soninha. Outro agravante é o mau cheiro, que toma conta das ruas da cidade após a passagem da obra. No dia 5 de janeiro, aproveitando a visita do fiscal de obras da Copasa, Elton Ferreira Rocha, e também do engenheiro da Mackenzie, Rafael Lopes Marques, tentamos uma entrevista para passar os questionamentos da população. Porém, fomos ignorados por eles, que disseram não estarem autorizados pela Copasa para esclarecer os fatos. No dia 6 de janeiro de 2022, falamos com o secretário de Obras, Flávio da Silva, e fizemos os seguintes questionamentos. Frente aos incidentes provocados pelas fortes chuvas, gostaria que o secretário nos relatasse o resumo dos danos, tanto da zona urbana como da zona rural, e qual a dificuldade para sanar estes problemas. Boa tarde, Antenor. Boa tarde quem está ouvindo a gente, né? Ô, Antenor, essa última chuva do dia 28,
que foi uma chuva muito intensa, e de forma especial a gente destaca aqui 3 lugares, que seria o distrito dos Viletes, o córrego dos Frossá, a cidade aqui no geral, onde houve vários alagamentos, pontos de alagamentos, houve alguns lugares onde o calçamento ele foi arrancado pela forte chuva. Outras demandas que foram um problema que a gente tem visto nas últimas chuvas mais fortes, que é o retorno de esgoto nas casas das pessoas, e com isso a gente criou-se nesse final e início de ano, uma situação da qual a gente está tentando fazer o máximo possível para poder controlar ela, ou pelo menos a gente sanar o mais rápido possível, que é tentar retornar à normalidade para que possa haver o fluxo normal tanto de pessoas como de veículos na área rural e na área urbana. Eu queria lembrar o seguinte: com esses fatos que ocorreram, a gente precisa salientar que existem fatores que levam a isso, né? Primeiro, que o volume de chuva foi muito grande, coisa que eu posso dizer assim por experiência, conversando com pessoas que há muito já vivem aqui, não via, por exemplo, na comunidade, no córrego Frossá e Vilete, nunca se viu um volume de água tão grande. Coisa assustadora mesmo que a gente viu lá. Aqui dentro da cidade, a gente em outros momentos já acompanhou que houve um volume grande de chuva e que como tem áreas que estão numa situação em que a rede pluvial, ou seja, as redes de escoamento dessas águas, elas são frágeis porque foram construídas há muito tempo e elas não foram planejadas para receber o volume de água que recebe hoje, em função dos vários loteamentos que foram feitos depois do planejamento da cidade, e que os mesmos, toda essa água, ou seja, todo esse escoamento vem atingir as baixadas, que é a Baixada de Vizias, os morros, que com a forte chuva, a água tem muita velocidade, e por isso ela acaba arrancando parte desses calçamentos, trazendo transtorno. É preciso a gente deixar claro que muitas dessas nossas redes pluviais, pelo tempo que já existe, e em função exatamente dela não suportar, muitas vêm a estourar, e quando ela estoura, ela acaba fazendo um estrago muito grande. Mas a gente tem trabalhado em cima disso aí para poder ver quais são as soluções possíveis de estar arrumando. Outro questionamento é sobre a rede pluvial da cidade. A prefeitura tem um plano a curto prazo para solucionar os eventuais alagamentos que vêm ocorrendo no município? Antenor, a curto prazo é difícil achar uma solução, já que para poder fazer a melhoria dessa rede pluvial, para que ela possa de fato captar com mais, vamos dizer, uma quantidade maior de água, nós precisamos de um investimento maior, e o que a curto prazo é praticamente impossível. É impossível por 2 motivos. Primeiro, que a gente não tem o recurso disponível para poder fazer uma rede para poder escoar toda essa água. Segundo, porque nós estamos dentro de um período de chuva, e chuvas intensas. Inclusive, nesse final de semana, há uma possibilidade da gente ter de novo uma chuva mais intensa. Está marcando, pelo menos, é o que a meteorologia está dizendo. São 75 milímetros, né, que está marcando de chuva, segundo a Defesa Civil de Carangola. A Defesa Civil de Divino também já está preparada para receber essa chuva? Sim, no sentido de que estão todos em alerta, principalmente conversando com aquelas pessoas que estão em áreas que podem ser mais afetadas. Quando a gente fala que a curto prazo é impossível, colocando essas 2 questões. Primeiro, a questão financeira, que você não tem o financeiro para resolver. O segundo, se você abrir uma drenagem você tem, e vai com certeza estar disponível aí nas redes sociais, nós tivemos em determinados pontos da rua ali que tinha mais de 1 metro de água dentro da rua. Se você faz uma drenagem, se você abre uma rua daquela e vem uma chuva dessa, a possibilidade de você causar um transtorno, ou seja, a possibilidade de você prejudicar muito mais
ela é, digamos assim, de 90%. Mas a gente tem, com certeza, e vamos continuar trabalhando para que a gente possa resolver essas situações. E aqui eu precisaria alertar uma situação que a população pode estar ajudando a contribuir nesse sentido, que quando eu falei que temos novos loteamentos, tanto a gente tem novos loteamentos que aumentaram o volume de água, como também a gente tem pessoas que estão fazendo loteamento e que esses loteamentos em construção, eles não têm calçamento, eles não têm rede pluvial, e que quando chove, essa água deles estão vindo toda para essas áreas que está sendo afetada. Rua Manuel Ferreira Gomes passa por isso. A gente pega lá aquela rua do Barbosa e Marque, Rua da Goiaba, que está ali, quando chove, ela sofre porque o volume de água que desce ali é um volume acima do que se pode e que está preparado. Então a gente tem essa preocupação. Se a gente vai aqui para o lado do Trevo, o Parque Industrial hoje, você passa lá, tem barro como se fosse uma estrada de chão. E isso é por quê? Porque está vindo terra de terrenos particulares e que estão prejudicando quem está cá embaixo, vamos dizer, nas áreas já que se tornaram urbanas. E com relação a isso, a área rural, nós temos vários pontos no município de Divino em que nós precisamos fazer uma recuperação, tanto de ponte, no caso da comunidade Frossá, nós tivemos lá vários pontos, tivemos umas 4 pontes que ficaram praticamente destruídas, outras que foram entupidas, a gente está refazendo isso aí, e vamos refazer, mas também esses trechos de estrada que precisa de manutenção, mas com esse período constante de chuva, fica praticamente impossível você reconstituir tudo de imediato. Primeiro porque a gente não tem disponibilidade de maquinário para poder atender uma demanda tão grande quanto essa. Segundo, porque com a permanência da chuva, você vai para poder arrumar, você acaba piorando mais, causando mais barro. Então, na medida do possível, a gente vai fazendo aquilo que dá para ser feito. Sabemos que a Copasa é responsável pelo recolhimento e tratamento do esgoto e que a população culpa a empresa por estes transtornos ligados ao retorno de esgoto, alagamentos e à proliferação de mau cheiro, o que o secretário nos esclarece sobre tais fatos? Com certeza, Antenor. Essa obra que foi iniciada em 2019 pela Copasa, que é uma obra onde o que está sendo feito? Até então, o esgoto e a rede pluvial de Divino eram ligados na mesma rede, ou seja, aonde passava a água de chuva, passava o esgoto. A partir do momento que o município de Divino foi contemplado pelo governo do estado com esse programa para que pudesse separar o esgoto e tratá-lo, essa empresa veio para poder fazer essa separação. E o que a gente observa? Nós chegamos aqui nesse ano de 2021, já pegamos praticamente 70% da obra realizada, né? Alguns pontos ainda para realizar, e a gente desde então vem acompanhando, já chamamos para conversa a Copasa, já chamamos a Marquense, que é a empresa que está realizando o serviço aqui, e os pontos de conversa são esses que você citou. É a questão da qualidade do serviço, a questão do retorno do esgoto nas casas de muitas pessoas, certo? A questão da rede pluvial, que quando tirou o esgoto dela, em muitos lugares ficou danificado, certo? Muitos lugares a gente tem aí, isso eu estou te relatando, não estou falando mal da... Isso até os mesmos cidadãos que a gente passa, fala que quando foram fazer a obra, danificaram também o que já existia para coletar a água da chuva. E além de falar, alguns onde a gente é importante citar a participação do cidadão, porque em alguns casos, aqui na nossa cidade, os próprios cidadãos se impuseram à situação, porque viram que estava errado, impuseram-se a essa situação para que fosse feito o conserto ali imediato daquilo que estava.
Mas a gente recebeu nessa quarta-feira agora a visita aqui de um engenheiro da Copasa, porque nós estamos refazendo aquele trecho ali da rua, antiga rua da Caixa d'Água, e nós recebemos a visita do engenheiro porque lá nós deparamos com uma situação um tanto quanto, vamos dizer assim, desagradável, né? Quando a empresa passou, ela cortou a rede que fazia a transposição da água, ou seja, a rede pluvial, ela quebrou uma manilha, colocou um tubo de 150 para comportar uma água que vinha numa manilha de 300, né? Ou seja, ela praticamente diminuiu pela metade, e isso faz com que, quando deu uma chuva mais forte, essa água volta, essa água destrói o calçamento. E aí eles vieram para poder conversar, para ver o que a gente estava fazendo. Oportunidade essa que a gente questionou essas duas questões, né? Esses pontos em que foram feitos esse serviço e que estão trazendo prejuízo para a população até melhor do que eu, sabe muito bem o que está passando com isso. E a questão da rua Marinho Carlos, né? Com a estação de tratamento de esgoto, a gente sabe que Divino, ele tem aqui o bairro de Vizias, que o bairro de Vizias é separado do centro. E tem 4 estações de bombeamento. Uma delas é a que fica na saída da Boa Sorte. Essa estação ela é bombeada até o alto, em frente ao hospital divinense, e dali desce por gravidade. E não está suportando, e está saindo a água lá. Antes de eu estar conversando com você, eu conversei com a Rosângela, que é a chefe de Caratinga da Copasa, e falei com essa situação, e ela se colocou à disposição e está mandando gente para cá para poder tentar resolver isso. Ou seja, nós não podemos mais ficar com essa situação do jeito que está. O centro da cidade está praticamente todo ele como se fosse um esgoto a céu aberto, e isso é muito ruim. Aos moradores que voltam a água em suas casas, o que a gente propõe é que procurem a Copasa, conversem, porque eles têm que achar uma solução para isso. Nós não podemos continuar com esse problema, que a cada vez que o tempo fecha, que começa a chuva, a gente fica doido sem saber o que vai fazer. Precisa resolver essa situação, entendeu? Secretaria de Obras está à disposição, aqui que for preciso, pode vir, pode procurar, a gente está aqui, mesmo que a gente não tenha solução imediata, a gente vai estar à disposição para poder estar dialogando, buscando solução, fazendo parceria, o que for preciso, para que a nossa cidade possa estar cada vez melhor. Obrigado, Flávio. Para dar mais ênfase em nossa matéria, registramos alguns problemas ligados ao despejo de água das residências nas ruas. Muitas residências jogam a água de suas casas de forma inadequada na via, o que pode fazer com que os bloquetes do calçamento se desprendam, trazendo grandes transtornos. E sabendo-se que esta prática está em inconformidade com o Código de Postura, entramos em contato com a Prefeitura Municipal, que irá averiguar estes pontos para possível adequação ao Código de Postura do município. O jornal O Impacto continuará sendo a sua voz, há 12 anos ao lado do povo divinense.